Carlão. Amém. Primeiro eu queria deixar os parabéns às mães, principalmente a minha que está aí me assistindo. Dizer, mãe, eu te amo muito. A senhora é uma mulher incrível, tenho um orgulho imenso de ser seu filho e só tenho a agradecer a Deus, o pai e a mãe que Deus me deu. Meu pai foi um homem incrível e minha mãe não fica para trás, é uma mulher incrível, uma mulher da qual eu me orgulho todos os dias de poder chamar de minha mãe. Então, mãe, aproveitando aqui em online, dizer à senhora que eu te amo muito. Sou muito grato a Deus por ter a senhora como mãe. Falando aqui já os meus parabéns, quero dizer que é um prazer sempre estar aqui com os amados. E além de dizer que é um prazer imenso, sempre é uma grande responsabilidade subir no púlpito ao qual o mestre sempre está, né? Então, eu sempre fico aqui muito, apesar de você às vezes não perceber, né, que eu procuro me controlar, eu fico muito nervoso porque eu sei que do outro lado, ali do meu ladinho está aquele que foi um dos meus mentores, um dos meus professores, alguém que me abençoou durante o período do seminário. Então sempre a gente fica naquela responsabilidade, né? Quem está ali me assistindo foi quem ensinou a chegar até aqui. Então a gente fica nesse temor que é natural. E eu fiquei pedindo muito a Deus essa semana o que falar no Dia das Mães. E aí eu pensei, falar de mãe, vai ter 550 mil pessoas nesse momento falando alguma coisa sobre mãe. E a gente está iniciando, né? Todo mundo sabe que a Convenção Batista, maio, é o Dia das Mães, é o Dia da família. E eu fiquei pensando muitas coisas, e a gente sempre tem aquele arquivozinho, né, que a gente toca. E aí eu peguei um caderno que eu tenho algumas anotações, e eu vi uma anotação de 2015, 2014, não me lembro agora a data, então para não errar, de um seminário da editora Fiel sobre relacionamento, trazendo o evangelismo através do relacionamento. E aí começou já a Deus trabalhar no meu coração. E eu falei, já sei o que eu vou falar. E hoje eu quero falar sobre alguma coisa que é necessário para alguém ser mãe. Alguém para ser mãe precisa ter alguma coisa, né? Ninguém é mãe sem não ter filhos, né? Ninguém consegue ser mãe sem não ter filhos. Então a palavra hoje vai ser direcionada para os filhos. E qual filho? Aquele filho que tem sua mãe de 1 a 100 anos. Se tiver um pouquinho mais também, tiver um pouco mais na flor da idade, 102, 104, essa palavra também é para você. Porque você é filho de alguém, né? Ninguém nasceu em chocadeira aqui, acredito eu. Então, a palavra de hoje é voltada exclusivamente para os filhos. Então, já que estamos iniciando o mês da família, vamos iniciar o mês da família falando com os filhos. E nada melhor do que a gente pensar na seguinte expressão, e é esse assunto que eu quero tratar. Os filhos que não honram pai e mãe jamais serão capazes de honrar a Deus. Preste atenção de novo no que a gente vai falar hoje. Os filhos que não honram pai e mãe, jamais, nunca, não tem exceção, serão capazes de honrar a Deus. E hoje, né, a gente vai trabalhar esse título. E eu espero que Deus venha falar profundamente aos nossos corações, filhos. Que venha trabalhar profundamente em nossos corações, que um dia nos tornamos pais, mas nunca deixamos de ser filhos. Que nos tornamos mães, mas nunca deixamos de ser filhos.
A gente nunca vai deixar de ser filho. Por mais que seu pai ou sua mãe não estejam mais presentes, vocês continuam sendo filhos deles. Eu sempre digo isso, que eu honro a memória do meu pai todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu falo, às vezes, isso com a minha esposa, e ela fala assim, alguma coisa para me elogiar, eu falo, eu sou filho de Carlos Augusto. Por isso que eu faço isso. Todos os dias eu honro meu pai e minha mãe, mesmo meu pai não estando mais presente, mas a sua memória, as recordações das quais ele me ensinou muitas coisas, o amor que eu tenho para com ele, estão aqui ainda guardados. Então, todos os dias eu honro a sua memória. Mas vamos continuar aqui, porque eu não vim para falar da minha vida, eu vim para falar da palavra de Deus. Então vou convidar vocês a abrirem lá na palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6. Então vamos abrir em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Então, convido você de novo a abrir a sua Bíblia em Efésios 6, no versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus Pai, te agradeço pela oportunidade de novamente estar aqui. Te agradeço por este canal, Pai, do qual o Senhor abriu nesse momento de isolamento. Abençoa os meus amados que estão do outro lado da telinha, Pai, e fala conosco através da sua palavra. Que possamos entender, Pai, que o filho que não honra pai e mãe jamais, nunca será capaz de te honrar. Obrigado por tudo. Usa-me da maneira que queres, e que agora, neste momento, não seja mais eu, mas o Senhor falando através de mim. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, o título já está aqui, né? Os filhos que não honram pai e mãe jamais serão capazes de honrar a Deus. E vivemos hoje numa sociedade totalmente anti-autoridade. Nós vamos ver que as crianças de hoje não respeitam as autoridades, os professores sofrem na mão dos filhos, os pais sofrem na mão dos filhos. Hoje é uma criançada mimada, cheia de vontade e sem respeito nenhum para as autoridades. Ontem eu fiquei pesquisando algumas reportagens sobre o que acarretava, né, a desobediência de filho com os pais, só que eu acabei mandando a reportagem para a pessoa errada. Eu pensei que fosse o Zé. Então, Zé, se estiver aí ao vivo, um abraço. Eu pensei que era você que estaria transmitindo hoje. Eu mandei a imagem para o Zé da reportagem, mas é uma reportagem de 2015, então se você quiser, depois tu acha facinho, está em todas as plataformas de jornal. Eu olhei no Globo.com, mas está no UOL, no Dia, um monte delas. E essa reportagem de 2015 é a seguinte: um avião atrasou 45 minutos o seu voo do Distrito Federal para São Paulo, porque o filho não queria botar o cinto de segurança. Preste atenção. Um filho não quis colocar o cinto de segurança e atrasou o voo, atrasou a vida de um monte de pessoas que estavam ali para fazer a travessia do Distrito Federal até São Paulo. Mas pasmem agora no que eu vou falar. Esta criança tinha apenas 2 anos de idade. Esta criança tinha apenas 2 anos de idade.
E os pais tiveram que sair do avião para que o avião pudesse prosseguir. Eu vou falar uma coisa, meu amado. Se fosse na minha época, te garanto que essa criança teria posto o cinto. Meu pai tinha um olho que era maravilhoso. Ele olhava, as coisas já funcionavam. Era mágica. Meu pai olhava, não precisava falar, ele olhava, tudo funcionava. Se a gente estivesse fazendo bagunça, meu pai olhava. A gente ficava quieto, parecia dois anjos, eu e meu irmão. Então, se fosse na minha época, essa criança em 1 segundo teria mudado a sua ideia e teria posto o cinto de segurança. Mas é a situação que nós vivemos de decadência. Na verdade, isso é uma decadência nossa como ser humano. E eu acho tão interessante essa situação, não por ser boa, mas interessante pelo fato de que, se a gente olhar o apóstolo Paulo, quando ele vai lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, para falar das externas corrupções do ser humano, nos últimos tempos, as coisas ruins que o ser humano iria fazer nos últimos tempos, nós vamos ver que a desobediência ao pai e à mãe está no meio delas. Vemos assim, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos direitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Presta atenção, o apóstolo Paulo coloca no mesmo patamar a desobediência com pais e mães, com os profanos, com os ingratos, com os presunçosos, os avarentos, os cruéis, os sem amor. Então vamos ver que desobedecer pai e mãe está na mesma mão das coisas que não agradam a Deus. Não obedecer pai e mãe está neste mesmo caminho, nesta mesma proporção, não é mais e nem é menos, é igual. E o que seria, obedecer? Eu peguei o significado da palavra, e obedecer é submeter-se à vontade de outro. Obedecer é submeter à vontade de outro, estar sob o comando de outra pessoa. Honrar quer dizer respeitar, admirar, considerar, reverenciar. Essas são as coisas que nós menos fazemos hoje em dia. Hoje em dia, o filho, e aí nós temos várias vertentes, uma delas a própria psicologia moderna, que diz que o ser humano é bom por natureza. O ser humano, quando nasce, ele é bom. Ele não precisa de ordens, porque ele é bom. Ele tem internamente o seu próprio professor. Então ele mesmo vai se guiar. Ele mesmo vai achar as coisas boas. E eu vou te garantir que a Bíblia primeiro diz que isso é o contrário, que a nossa essência é má. E a outra coisa, o que a gente tem visto no mundo está na contramão. A cada dia aumenta mais ainda os homicídios de filhos com os pais. A cada dia aumenta mais ainda as maldades que os filhos fazem com os avós, que os netos fazem com os avós. Então a sociedade, e a cada dia mais, vai se degradando. Então a primeira coisa que eu quero dizer a você, que
ilusão que a psicologia moderna te diz que o ser humano é naturalmente bom está errada. É só você abrir o jornal. Se você abrir o jornal, você já vai ver que está tudo contramão do que eles dizem. E nós vamos ver que em Efésios, Paulo vai tratando sobre as características de um servo de Deus. Nós vamos ver que isso começa lá no capítulo 5, quando ele começa a dizer sobre que o homem ou a mulher que quer servir bem a Deus, vamos ver aqui a partir do versículo 15, ele vai dizer que é um homem prudente, que não anda com nécios, que anda com sábios, que é remido ao tempo, que é um cara sensato, que faz a vontade do Senhor, que não se embriaga com vinho, que se enche do Espírito, que é alguém que fala entre as pessoas com salmos, hinos e cânticos espirituais. É alguém que tem o Senhor no seu coração, que é alguém que tudo faz em nome do Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então é alguém que tem temor a Deus. Ele diz assim no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor a Deus. E aí depois, ele continua falando dos deveres domésticos, mas da maneira que você deve honrar a Deus dentro da sua casa. Preste atenção depois você ler com calma, porque a gente não vai ter tempo para trabalhar tudo isso, mas se você ler Efésios 5, começa no Efésios 5, tu vai ver que Paulo vai começar a te dizer como honrar a Deus na sua vida comunitária, fora do seu ambiente familiar. E quando ele vai chegando no versículo 22, ele começa a falar como você vai honrar a Deus dentro da sua casa. O que o pai tem que fazer para honrar a Deus no seu lar? O que a mãe tem que fazer para honrar a Deus no seu lar? E o que o filho tem que fazer para honrar a Deus no seu lar? E por isso, novamente, eu volto lá ao título. Se você não honra pai e mãe, você jamais será capaz de honrar a Deus. Mas vamos continuando aqui. E agora vamos entrar no texto em si e vamos ver então o seguinte: então por que eu preciso honrar pai e mãe? Vamos ver aqui, no versículo 1 diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então a primeira coisa por que eu preciso honrar meu pai e minha mãe é porque isso é justo. Além de ser uma obediência ao mandamento de Deus, isso é justo. Olhamos o Salmos 37, vamos lá no Salmo 37. Salmo 37. A partir do versículo 16, diz assim, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma o emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Nós vamos ver que o Senhor vai fazer uma comparação entre o justo e entre o ímpio.
E nós vamos ver que o Senhor, a todo momento, Ele trata o justo de maneira que não se faltará um pão na casa do justo. Ele trata o justo de maneira que o Senhor não faltará na vida do justo. Ele trata o justo de maneira que o justo terá as bênçãos de Deus todos os dias na sua vida. Ele trata o justo de maneira que o justo sentirá a presença de Deus até mesmo nas batalhas mais violentas. Ele trata o justo de maneira que o justo viverá para a glória de Deus. Então, se você quer saber por que você tem que honrar o seu pai e sua mãe, a primeira coisa é porque isto é justo, e os justos herdarão o reino de Deus. Só aí já precisaria nem continuar a pregação. Aí já estaria bem elaborado. Mas Paulo continua dizendo, e nesse próximo dizer, ele diz que precisamos honrar pai e mãe, porque isto é um mandamento. Diz assim no versículo 2: honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Nós vamos ver em Êxodo 20, quando Deus dá a Moisés as tábuas da aliança, das promessas, da lei de Deus, e eu acho maravilhoso, são duas tábuas, uma com os mandamentos do homem para com Deus, e depois uma outra tábua do homem para com o homem. E o primeiro mandamento que está na segunda tábua é: honrai seu pai e a sua mãe. Preste atenção, o primeiro mandamento que está na segunda tábua é: honra teu pai e a tua mãe. E eu quero te falar uma coisa, meu querido: honrar pai e mãe está na mesma proporção que não matar, que não adulterar, que não fazer outros ídolos, que honrar a Deus de todo o seu coração, de não olhar para a vida do outro, de não falar mal do outro. Está na mesma proporção, não é mais e não é menos, faz parte dos 10 mandamentos, está na mesma proporção. Então, se você não honra seu pai, se você não honra sua mãe, você está na mesma proporção de quem mata, de quem idolatra, de quem dá falso testemunho, de quem adultera, de quem faz estátuas, esculturas, quem não honra a Deus. Você está no mesmo patamar, você está no mesmo caminho, você está na mesma proporção. E outra coisa, não adianta no domingo você botar a sua melhor roupa, colocar o seu melhor perfume, botar a sua melhor voz, vir até o púlpito ou estão nas cadeiras e começar a louvar a Deus, porque Deus não vai ouvir o seu louvor. Porque se você não honra pai e mãe, você nunca será capaz de honrar a Deus. Às vezes achamos que louvar a Deus é ter uma boa voz, saber impor, saber melodia, botar uma boa roupa, chegar aqui no púlpito e mandar ver. Isso o ímpio também faz. Se você olhar os cantores, você não vai ver que os cantores cantam mal. É só você olhar esse monte de live que está tendo. É ao vivo. E os caras cantam maravilhosamente. A voz é perfeita. Porque é um dom que o cara tem. Isso não é agradar a Deus. Na verdade, você deveria agradar a Deus porque Deus te deu esse dom. Se você tem, foi uma bênção que Deus te deu. Mas por que, precisamos continuar? Vamos continuar. Então, por que precisamos honrar pai e mãe? E aí, eu acho que é a promessa mais linda, porque tem promessa. É uma das coisas mais lindas. Olha só, eu já deveria honrar meu pai e minha mãe só pelo motivo deles terem me colocado no mundo. Só no motivo de eu estar aqui hoje vestido, e eu até esqueci de falar, eu vim com o escudo aqui do Capitão América, porque a mãe é esse escudo. Toda vez que eu me sinto protegido, eu me lembro o quanto minha mãe me protegia quando eu era pequeno. Quando eu era pequenininho, minha mãe me agarrava e falava: vem, filho. Quando eu estava com medo, ela: mãe, vem, filho, vem, filho, vem, filho. Então aquele escudo maravilhoso que te protege de todas as coisas, que dá a sua vida por você.
Então, se orar, só que por honrar pai e mãe, era uma coisa de ter um coração grato. Pô, mas meu pai e minha mãe não me deu o melhor, porque eles eram pobres. Eu vou te falar que eles te deram o melhor, que foi o amor. O melhor que eles poderiam te dar, eles te deram o amor. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus amados. Durante 4 anos da minha vida, eu fiz evangelismo do Educandário Santo Expedito. Quantas adolescentes estavam presos e tinham famílias que tinham muito mais condições do que muitos dos meus conhecidos. Adolescentes que, se estalasse o dedo, as coisas chegavam porque o pai e a mãe tinham condição. O pai e a mãe dava tudo do bom e do melhor, mas isso não foi suficiente para que ele fosse grato no seu coração. Então não são as coisas materiais que vão te dar gratidão. A maior gratidão que você pode ter é você entender que o seu pai e sua mãe te amam, que eles te proporcionaram a vida. Se você hoje está respirando, se eu hoje estou aqui falando, é porque a minha mãe me carregou 9 meses na sua barriga. E se você um dia vai ser mãe, você vai entender que são 9 meses difíceis. Não tem posição para dormir, enjoa, dá insônia, você fica uma hora bem, uma hora você está mal, você vive uma mistura estrônica de vários sentimentos que ficam perpetuando até os 9 meses acontecerem. Uma hora você chora, uma hora você ri, uma hora você tem fome, outra hora você não tem. É um negócio louco que mexe com a vida da mulher. Então os filhos já deveriam ser gratos por as suas mães, só por ter te carregado 9 meses. Durante 9 meses da vida da sua mãe, ela dedicou totalmente a ti. Então já deveríamos ser gratos. Mas precisamos também ser gratos porque tem promessa. E vamos ver que diz: honrai teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. E quais são as promessas? Para que tu vás bem, diz no versículo 3, e para que tu vivas muito tempo nesta terra. E eu fiz ontem umas pesquisas sobre mortes de adolescentes, de jovens, né? E a gente vai ver que, por exemplo, o pastor frisou bem sobre o coronavírus, mas se a gente for pegar, infelizmente, eu vou ter que pegar essa estatística para a gente entender aqui o contexto. Hoje morrem 10 pessoas para cada 1 milhão de pessoas do Brasil. O acidente de trânsito mata 264 pessoas para cada 1 milhão de pessoas. É um número dos mais de 200% a mais. E aí eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Desses 264 pessoas, das 264 pessoas que morrem em acidente de carro, 85% têm menos de 30 anos. De novo, 85% têm menos de 30 anos. E eu me lembro muito bem, quando eu comecei a dirigir, meu pai me falava sempre as mesmas coisas. Seja prudente, respeite os sinais, respeite as velocidades e não tente se exibir. 4 coisas. Se a gente for olhar, eu te garanto que meu pai não foi o único. Hoje as mortes são por desobedecer aos sinais de trânsito, por avanço de sinal, por alta velocidade e às vezes porque o jovem quer se exibir para a namorada e acaba fazendo besteira e levando a sua vida e da namorada junto. Então, só nisso já mostra que se você obedecesse, né? Se infelizmente aqueles que já perderam a sua vida obedecessem as orientações que seus pais deram quando ele meteu a mão no volante, ele não teria a sua vida ceifada. Mas a gente continuar, nós vamos ver uma outra grave estatística. Hoje, a maioria das pessoas que morrem de overdose por drogas
não chegaram aos 25 anos de idade. E eu garanto aqui online para qualquer um que nenhuma mãe, nenhum pai fala assim: pô, filha, vai lá curtir essa onda, compra um pó daquele bom, cheira a noite toda, porque isso vai te proporcionar uma experiência maravilhosa, fantástica. Não vai. Porque os pais sempre falam: filho, cuidado com quem você anda. Filho, cuidado para você não se misturar como não deve. Veja o que você está consumindo. Porque isso é o que Deus nos diz que é a promessa de que vivamos muitos anos. Porque se você ouvisse seu pai e sua mãe, eu te garanto que a sua vida estaria bem melhor. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, e um dia eu estava vendo a entrevista com ele, e ele disse uma coisa que está marcado. Eu gravei até o nome do pai dele. O nome do pai dele era Francisco, para ver como é que isso marcou a minha vida. E ele diz o seguinte: quando ele estava no seminário, ele, se você quiser depois da entrevista, está lá no Palavra da Luz pelo Mundo, o nome do programa, ele tem lá. E ele dizia o seguinte: quando ele estava no seminário, ele arrumou uma namorada. E quando ele mandou a carta para o pai dele, todo bobo: pô, arrumei a namorada, é a valor que eu procurava e tudo mais, e tudo bem. E o pai dele orou e respondeu a carta e falou: filho, esta mulher não é a mulher que Deus quer para você. E o Hernandes Dias Lopes diz que ele chamou um professor para ajudar com teologia a responder a carta do pai dele. Ele escreveu uma carta com toda a teologia que tinha sobre relacionamento. E lá ele mandou a carta para o seu pai. E ele ficou sabendo que o seu pai, quando recebeu a carta, ele começou a chorar. O pai dele começou a chorar porque ainda não era aquilo que o pai dele desejava para a vida do Hernandes Dias Lopes. E o Hernandes Dias Lopes, quando sabe que seu pai estava chorando, ele pega o primeiro transporte e vai direto para casa para conversar com seu pai. E ele, entendendo que o seu pai realmente não aprovava o relacionamento, quando ele volta para o seminário, a primeira coisa que ele faz é terminar o relacionamento com aquela menina. E ele termina porque o seu pai não aprovava o relacionamento. E depois de um tempo, o pai dele vem a falecer. E quando ele volta para lá, para aquela cidade, ele encontra de novo aquela mulher. E aquela mulher diz: o seu pai não está mais aqui, podemos nos relacionar novamente. E ele diz: meu pai ainda não está aqui, não está mais aqui, mas eu preciso honrar a memória do meu pai. Porque se meu pai disse que não era para me te namorar, mesmo ele não estando presente, eu preciso honrar a memória do meu pai. Semanas depois ele conheceu a esposa dele, está casado até hoje. Um beijo, amo de paixão, Hernandes Dias Lopes. Então, assim, ele teve essa história, e como essa história me comoveu. Honrar pai e mãe é honrar a todo momento. Hoje ele é um homem abençoado por Deus. É um homem que abençoa a vida de milhões de pessoas. É um homem que é um exemplo para muitas pessoas, inclusive para mim. Mas se um dia, lá atrás, ele não tivesse tomado a decisão de honrar o seu pai, ele poderia não ser esse homem hoje em dia. Honrar pai e mãe é honrar seu pai e a sua mãe mesmo quando eles não estão te vendo. Porque quando eles não estão te vendo, Deus está vendo. Mas vamos continuar. Então, como? Pô, mas Carlos, eu sou jovem, pô, tenho 18 anos, estou na flor da idade, acabei de pegar minha habilitação, as menininhas estão tudo lá, né? Pô, dando em cima. Mas como eu vou honrar a Deus, como eu vou honrar meu pai e minha mãe, né? Na verdade, com toda essa aprovação do mundo. Como eu vou honrar a Deus com tudo isso que está acontecendo? Aí vamos voltar lá para o versículo 1. O versículo 1 diz assim, vós filhos, sede obediente aos vossos pais, aonde?
no Senhor. De novo, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Você não vai honrar pai e mãe porque você às vezes quer, mas é no Senhor. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Lembre do Sermão do Monte. Lembre do Sermão do Monte. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas você precisa obedecer a pai e mãe como? No Senhor. E como é que eu obedeço meu pai e minha mãe no Senhor? Lendo a palavra de Deus. Aqui está o nosso manual. Quer saber como vai ser um bom marido? Está aqui. Quer saber como vai ser um bom filho? Está aqui. Quer saber como vai ser um bom profissional? Está aqui. Quer saber como você vai ser um bom cidadão? Está aqui de novo. Aqui está tudo. Aqui ensina a fazer barco até você ser um bom cidadão. Está tudo aqui. Se você quiser aprender a ser barco, tem aqui. É só você olhar a história de Noé. Tem lá todas as medições. Se tu fizer igualzinho, está lá. Te garanto que o teu barco não vai afundar. Não vai ser o Titanic. Então tudo está aqui. Desde fazer pão até ser um bom cidadão. Está na Bíblia. Aprender aqui, está aqui. O pastor falou, fazer pão, tu vai fazer os pães igual os pães de Israel lá, né? Sem fermento, aquelas coisas todas, eu não sei fazer pão, mas se você quiser, eu vou tentar fazer o pão e vou trazer para o pastor. O pastor, vamos ver se ele vai aprovar o pão de Israel. Então, tudo está aqui. É um manual maravilhoso para você. Então, como eu vou obedecer o pai e mãe? No Senhor. Busque no Senhor. Busque no Senhor. Busque no Senhor. E por isso que se você não honra seu pai e sua mãe, você não vai conseguir honrar a Deus. E isso a gente vai ver lá em Colossenses. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20. Diz assim... Colossenses, eu botei Colossenses, capítulo 3, no versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. O princípio de honrar o pai e a mãe é o princípio de agradar ao Senhor. Uma coisa está interligada à outra. Uma coisa faltando vai faltar na outra. E hoje nós vivemos uma sociedade onde os filhos não conseguem honrar seu pai e sua mãe. Mas Carlos, você não conhece meu pai. Meu pai não é nem da igreja. Você precisa honrar seu pai e sua mãe. Aqui não está escrito que você precisa honrar o seu pai e sua mãe, que é cristão. Mas como é que você precisa honrar? No Senhor. E aí é a facilidade das coisas. Se o seu pai te pedir para fazer alguma coisa que desagrade ao Senhor, o Senhor sempre em primeiro lugar. E por isso você precisa estar aqui. Por exemplo, se o seu pai pedir você para mentir, sabemos quem é o pai da mentira. Você não vai fazer isso. Mas se seu pai falar, às 10 horas você vai estar em casa, não é porque ele não é crente que você não vai estar às 10 horas em casa. Se o seu pai, que não é crente, te dizer, filho, hoje você não vai sair, não é porque ele não é crente que você não vai sair. Se o seu pai te diz, filho, você não vai fazer isso, não é porque ele não é crente que você não vai fazer isso. E eu ainda vou te dizer uma coisa, no momento que você começa a desobedecer seu pai e a sua mãe, porque eles não são cristãos, o seu testemunho é nulo, falho e fraco, e de nada serve. Porque se você não consegue honrar seu pai e sua mãe, que Deus lhe deu, você nunca conseguirá honrar aquele que lhe deu os pais que você tem. Nunca. Precisamos de pais, de filhos que honrem pai e mãe. E como eu honro meu pai e a minha mãe,
O meu pai, hoje eu honro a sua memória. Todos os dias eu lembro do homem que ele foi. Todos os dias eu tento ser igual ou melhor. Melhor é difícil, mas pelo menos eu tento ser igual. Como eu honro a minha mãe. Já sou pai, já tenho família, mas todos os dias eu falo com a minha mãe e tomo minha bênção. Todos os dias eu procuro saber se a minha mãe está precisando de alguma coisa. E quando ela está, eu vou lá atendê-la. Ela me criou, por isso que Deus diz, né? Para o homem fazer o quê? Multiplicar, porque isto é a aposentadoria dos homens e das mulheres. Só que hoje não temos isso. Hoje temos filhos ingratos que não ligam para os seus pais. E pior, algumas vezes pegam um asilo e largam seus pais lá e dizem ainda: não, mas eu pago o asilo do meu pai. Eu não, eu cuido do meu pai, eu pago o asilo do meu pai todo mês. Seu pai não quer um asilo, seu pai quer amor. Seu pai quer honra. O seu pai quer dedicação. Aquela mesma dedicação que ele teve com você. Aquela mesma dedicação que ele teve com você. Filhos que não ligam para os pais. Filhos que nem ligam que tem pai. Filhos que se esquecem quando ganham muito dinheiro e a vida financeira está muito boa. Esquecem porque falam: não, meu pai e minha mãe me envergonham. Mora naquele barraquinho lá. Pô, naquela comunidade. Não posso falar, né? Vou chegar no meu trabalho e falar: pô, meu pai e minha mãe moram lá naquela comunidade, num barraquinho. Desde tanto, mas você veio de lá que é a sua origem. Você deveria se orgulhar, porque se você chegou aonde você está, é porque a educação que seu pai e sua mãe te deram te permitiu chegar aonde você está. Eu me lembro muito da minha tia, e também ela deve estar aí online, que ela sempre vê os cultos, e que orgulho que eu tenho da minha tia. Minha tia, ela trabalhava de dia e de noite para pagar as faculdades dos meus primos. Dia e noite. Ela era uma mulher guerreira. Ela não é uma mulher guerreira. Deu tudo que poderia ser do bom e do melhor para os meus primos. Tudo. Tudo. E agora eu acho legal que meus primos, por estarem solteiros, eles moram junto com a mãe. E estão lá cuidando da mãe dele. Minha tia já é viúva, né? Meu tio já se foi, mas meus primos estão lá. Leva ela para onde ela quer, faz o que ela precisa. Isto é honrar pai e mãe. Então eu queria deixar esse desafio hoje no Dia das Mães. O melhor presente que você pode dar à sua mãe não é o que você acabou de comprar. Não é a comida que você está preparando. Não é a festa que você está fazendo. A melhor coisa que você poderia dar ao seu pai e sua mãe é honrá-los a todo tempo, em todo momento. Precisamos de filhos crentes que honrem o seu pai e a sua mãe. Precisamos de pessoas que sigam os mandamentos de Deus, honrar pai e mãe. Precisamos de servos do Senhor que honrem pai e mãe. Se você não honra seu pai e sua mãe, você jamais será capaz de honrar a Deus. Fecha seus olhos nesse momento. E pense comigo. O que você, durante a sua caminhada, desagradou seu pai? Desagradou a sua mãe? Ou o que você, durante a sua caminhada, deixou de fazer pelos seus pais? Que você tem a certeza que poderia fazer, desculpa, mas você não fez. Sonde o seu interior nesse momento. Agora é você e Deus. Agora é uma hora de autoanálise como filho.
Independente se você tem 100 anos, se você tem 10, se você tem 15, 20, 30, independente da sua idade, faça uma autoanálise. E o quanto você deixou de honrar seu pai e sua mãe. Hoje é o dia. Um dia maravilhoso para que você faça isso. É o Dia das Mães. Então, como você é crente no Senhor, e como eu acredito que meus amados da Igreja Videira ou de outra igreja que esteja nos assistindo, o pessoal do Firmados em Deus, da onde seja, são crentes, hoje é o dia que você vai aproveitar para falar com a sua mãe, para falar com o seu pai e pedir perdão por todas as vezes que você deixou de honrá-los. Hoje vai ser um dia de a gente colocar um marco nessa história. Será um dia que o antes já não vai importar mais, porque a partir de agora tudo vai se fazer novo. Você vai ser um novo crente, você vai ser um novo filho, você vai ser uma nova nora, você vai ser um novo genro, você vai ser uma nova pessoa, porque você vai honrar o seu pai e a sua mãe em todos os momentos, seja em memória, seja presente, seja da maneira que for. Você será alguém que buscará honrar a Deus todos os dias da sua vida. Eu vou deixar esse desafio para hoje, de você fazer uma autoanálise. E até a hora do almoço ainda tem tempo. E naquele momento que tu estiver sentado à mesa com seus pais, você vai pedir um tempo. Não tenha vergonha. Isto não é humilhação. Na verdade, isto é uma maneira honrada de ser um servo de Deus. E você vai pedir um tempo, e você vai falar: pai, mãe, me perdoa, porque naquele dia eu fiz isso, eu te desonrei, naquele dia eu fiz isso, eu desonrei, e eu não posso seguir mais a minha vida, sem que eu não receba dos senhores a bênção, o perdão pelos atos que eu fiz até o dia de hoje. E eu prometo, pai, por Deus, que o Senhor e a Senhora serão honrados todos os dias da minha vida. Eu buscarei honrá-los no Senhor, porque eu aprendi que isso é justo, porque eu aprendi que isto é um mandamento, porque eu aprendi que isto tem promessa, porque eu aprendi que se eu quiser que eu vá bem, eu preciso te honrar, porque eu aprendi que se eu quiser viver bons tempos dessa vida aqui na terra, eu preciso honrar, porque se eu quiser agradar ao Senhor, eu preciso te honrar. Então, pai e mãe, eu prometo a ti que a partir de hoje, que eu irei honrá-los todos os dias da sua vida. E faça uma oração com eles. Hoje é o dia que filhos precisam fortalecer os laços da família. Você também faz parte da família. Às vezes os filhos já entendem: eu não tenho nenhuma responsabilidade na família. Você tem. Porque o filho que honra pai e mãe são filhos que enchem o coração dos pais de alegria. E a alegria renova as nossas vidas todos os dias. Então, quando você honra seu pai e sua mãe, você está alimentando eles com o melhor remédio que eles poderiam tomar nessa terra. Porque a alegria é a nossa força. Quando o homem está alegre, ele vai adiante, apesar das barreiras, apesar das dificuldades. Quando o homem está alegre no Senhor, ele vai e caminha sobre o mar, e ele passa pela morte, e ele enfrenta as adversidades, e ele enfrenta o desemprego, e ele enfrenta as dificuldades, porque ele está alegre com seu coração alegre no Senhor. Então, vamos orar nesse momento. Senhor Deus Pai, obrigado, Pai, por esta oportunidade. Que o Senhor hoje venha trabalhar nos nossos corações como filhos. Que possamos entender duas coisas essenciais.
que jamais iremos te honrar, Pai, se não honramos aqueles que nos deste como Pai aqui na terra. Que jamais seremos capazes de ser bons pais também, se nunca respeitamos os nossos. Que somos responsáveis pela alegria dos nossos pais também, porque um coração de um pai grato pela fidelidade do seu filho para com a sua vida vale muito mais do que 1000 presentes. Toma, Pai, a vida das famílias deste país, a vida das famílias do mundo todo, Pai. Que os filhos possam entender que se eles são alguém, se eles estão no mundo e se eles podem hoje desfrutar da vida, é porque a sua mãe uma hora se disponibilizou em carregar 9 meses. Pai, cuide das famílias do nosso país. A cada dia mais e mais estamos vendo famílias sendo destruídas, famílias sendo acabadas por causa do relacionamento interno, Pai. Porque as pessoas não se entendem dentro da sua própria casa, Pai. Ó, Pai, que as máscaras que usamos no momento que estamos na igreja e parecemos tão perfeitos, que elas possam cair hoje. E que no momento do almoço possamos nos mostrar quem nós éramos, mas com arrependimento, para não sermos mais quem éramos. Que hoje possa ser um dia que laços venham a ser fortalecidos, que famílias venham a ser reestruturadas no amor de Cristo, que filhos possam honrar seus pais a todo momento, não com presente, não com almoço, mas com as suas vidas, com o seu amor, com a sua dedicação. Que esta igreja, Pai, a videira, Pai, possa ser uma igreja conhecida por jovens obedientes a Deus e obedientes a seus pais, por filhos obedientes a Deus e obedientes a seus pais, que pessoas possam querer vir aqui, Pai, para conhecer o que acontece nessa igreja, porque os filhos são obedientes, porque os filhos andam com o temor de Deus e o temor dos pais. Da onde vem esse temor, Pai? O que tem de segredo, Pai, que pessoas possam entrar no Facebook da igreja para entender, Pai, o que está acontecendo, que mudanças são essas, porque antes os filhos não eram assim, mas a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, serão novas criaturas com seus pais, terão novos relacionamentos, experimentarão, Pai, novas experiências contigo, porque aquele que honra pai e mãe também estarás te honrando. E, Pai, que hoje, Pai, seja este dia, que este laço seja fortalecido em nome de Jesus, Pai. Toma, Pai, a cada família e a cada servo seu. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E se a gente tiver uma outra oportunidade, iremos falar aonde está a falha, algumas vezes, porque os filhos às vezes são tão rebeldes. E eu só queria deixar uma coisa aqui, para você que é homem igual a mim, não para você que é moleque, porque fazer filho não te torna homem. O que te torna homem é assumir o seu filho. Precisamos de homens. O Brasil hoje está do jeito que está, porque falta homem no Brasil. O Brasil hoje está porque não temos homens. A igreja do Senhor Jesus está do jeito que está porque não temos homens. E ser homem, novamente, não é fazer um filho. Ser homem é assumir a sua responsabilidade. E assumir a sua responsabilidade está em todos os âmbitos da sua vida.
profissional, de relacionamento, relacionamento com as pessoas e relacionamento com Deus. Então precisamos de homens. Se você está me ouvindo isso, você coloque isso. Estou te convocando. Seja homem. Porque precisamos de homens no Brasil e no mundo. E que Deus te abençoe. Pastor.